Atos capítulo 4, verso 32 a 35, nos diz o Senhor: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome santo, e para a honra e glória do Senhor, que aqui estamos nesta hora, e glorificamos Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E como está escrito que tudo foi escrito é para o nosso ensino, nós cremos, meu Pai, nesta palavra preciosa, palavra gloriosa, que é verdade, meu Deus, é para o nosso ensino. E hoje nós temos a possibilidade de ouvir o Teu dito e termos o testemunho da Tua igreja em Atos, e assim podemos viver essa palavra, podemos adotar esse modelo para a nossa vida, para o nosso ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois bem, podemos sentar, fiquem à vontade, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre o amor compartilhado. Hoje em dia se fala muito em compartilhamento, né? As pessoas vivem compartilhando nas redes sociais, né? Vê alguma coisa interessante, compartilha com seu amigo. Vê uma notícia importante, compartilha imediatamente. Uma foto, a pessoa compartilha logo. O que se vê hoje em dia são as pessoas tirando fotos, né? Aproveitando os momentos importantes da sua própria vida, e é imediato, compartilha com alguém nas redes sociais, né? Então isso é compartilhar. O amor também, nós vemos na igreja, em Atos, no capítulo 2, o amor compartilhado. Mas o que acontecia, de fato, que nós vemos aqui no texto, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração e a alma dos que criam. Eles estavam tudo ali unidos em um só coração e em uma só alma. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Veja como era que vivia a igreja em Atos. Um só coração, uma só alma, e ninguém dizia: olha, isso aqui é meu, particular. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam em uma sociedade cristã genuína. Juntos, a palavra diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo.
A mensagem era anunciada com ousadia. Poder de Deus. A mensagem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eles não falavam como que tivessem dúvidas, até porque eles tinham visto, eles não tinham ouvido falar, eles tinham visto Jesus ressuscitado. O verso 34 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades e casas, vendo a necessidade, eles vendiam as suas propriedades e casas que possuíam, vendiam, se desfaziam das suas riquezas, para que desse assistência a todos que viviam naquela comunidade. Outra coisa, eles depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem aquilo. Os apóstolos eram um exemplo de cristãos, e repartia cada um, segundo a necessidade de que cada um tinha. Mas vem a pergunta: por que a igreja de Atos 2 é um exemplo de igreja verdadeira, ou da igreja verdadeira? É o modelo da igreja cristã. Por quê? Por que será que as pessoas vendiam as suas propriedades, as suas casas, para distribuir aquilo entre os irmãos que viviam em sociedade? Será que os apóstolos, eles forçavam aquelas pessoas a venderem as suas propriedades? Será que eles forçavam aquilo ali, aquelas pessoas, a venderem o que era seu, para que fosse distribuído, trouxessem a eles, para que ele distribuísse para aquela comunidade cristã? Nós podemos dizer que, de já, que não. Simplesmente eles ouviam a palavra, eles não imaginavam que, até mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado e tinha prometido voltar em breve, eles não imaginavam que seria somente muitos anos depois. Mas é o tipo da coisa. Quando nós cremos de todo o coração, nós não imaginamos a vinda de Cristo como algo muito distante. Nós vemos como algo agora, do presente. Os discípulos, quando foram para aquele monte, Pedro, Tiago e João, foram para o monte com Jesus. E lá Jesus transfigurou-se. E eles viram Moisés e Elias junto com Jesus. E Jesus com o rosto resplandecente, pois Jesus tinha transfigurado-se em algo que eles nunca tinham visto. Moisés representando a lei, e Elias, os profetas que anunciam a palavra e as coisas que virão. Então os apóstolos viram aquilo ali, ficaram maravilhados e disseram: Senhor, se quiseres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Se o Senhor quiser, nós podemos ficar aqui logo, não precisamos ir para outro lugar mais. Imagine só, veja como fica a pessoa cheia do poder de Deus, vendo a glória do Senhor.
Por isso nós podemos imaginar e compreender por que aquela comunidade, aqueles que tinham propriedades, eles vendiam o que era seu e distribuíam ali com seus irmãos, em Atos capítulo 2. É um exemplo da igreja celestial, um exemplo do amor verdadeiro, né, do amor compartilhado verdadeiramente. Se quisermos uma resposta, se os apóstolos forçavam elas a venderem, respondemos que não. A palavra era anunciada, ninguém era forçado a nada. Ninguém era forçado a nada. Mas a palavra de Deus surtiu um efeito maravilhoso na vida de cada um. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 9, no versículo 7, ele continua anunciando a mesma coisa. Nós sabemos que Paulo veio muito tempo depois, aceitou Jesus muito tempo depois, e ele absorveu aquela mensagem, e ele ensinava isso também. Veja o que diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se a pessoa compreende isso, ela não vai fazer nada forçado. Até porque isso forçado não agrada a Deus. Podemos passar uma imagem boa para a sociedade, mas a Deus nós não passamos essa imagem boa, porque Deus vê o coração do homem. Então, se temos que trabalhar mudança, nós precisamos trabalhar o nosso coração primeiro, para que não façamos nada aparentemente, não sejamos dizimistas aparentes, fraudulentos, mentirosos, só para mostrar que devolveu o dízimo, ou só para mostrar que deu uma oferta, passar uma figura boa, uma imagem boa para a sociedade ou para a igreja. Não, nós não precisamos disso. Mas nós precisamos trabalhar o nosso coração para sermos fiéis a Deus verdadeiramente. E se tivermos que ajudar o nosso irmão, façamos com todo o nosso coração. O apóstolo Paulo veio muito tempo depois. Ele não viveu aquele episódio ali assim, logo após a ressurreição de Jesus. Atos 2. Ele não viveu aquilo ali, daquele jeito. Mas ele mesmo testificou dizendo: porque eu recebi do Senhor, né? Eu tenho dado a vocês o que recebi do Senhor. Eu tenho ensinado a vocês o que recebi do Senhor. E começou a mostrar ali, no caso, a Santa Ceia. Mas nós vemos agora aqui o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Corinto, dizendo: cada um contribua. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, segundo propôs o seu coração, não com tristeza, achando que isso lhe faz falta, e nem mesmo para se mostrar bonzinho. Não, nada disso, porque Deus ama o que dá com alegria. Nós podemos observar ali o caso daquela pobre viúva que deu aquelas 2 moedas, aqueles 2 centavos, e Jesus disse que ela tinha dado mais do que todos os outros, porque aquela pobre viúva tinha dado tudo que possuía, e de coração, enquanto os outros tinham dado muito, mas tinham dado do que lhes sobrava.
É claro que aqui ele não está dizendo para a pessoa dar tudo que tem. Ele está falando para a pessoa, se tem que ofertar, que faça isso com todo o seu coração. Se tem que ajudar o seu irmão, faça isso de coração, com alegria, não é com tristeza, ou querendo alguma imagem boa, uma promoção diante da igreja, nada disso. Veja, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 3, nos diz o Senhor: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então nós podemos agora entender isso, porque não basta somente ajudar o necessitado, temos que ajudar o necessitado, mas se isso não for com alegria, espontaneamente, aí é uma prova de que o pastor ele não pode e nem deve forçar ninguém. Deve pregar a palavra e semear a boa semente, porque Jesus Cristo é quem faz a obra no coração do homem. Deus é Espírito. Deus é Espírito e Ele trabalha em cada um individualmente. Trabalha em minha vida, trabalha na sua vida e transforma os corações. Então, nada adiantaria, nada aproveitaria distribuir toda a fortuna, todos os seus bens, se não tivesse amor, se não fosse de todo o seu coração, se não fosse com alegria. Se aquela pobre viúva estivesse depositando ali, aquele último, com pena, com tristeza, com angústia, porque estava ficando sem nada, Jesus não tinha falado isso dela. Mas não, ela fez o melhor que podia para o Senhor, o melhor que podia. Então nós vemos muitos exemplos dessa natureza, coisas maravilhosas, preciosas, exemplos maravilhosos de como devemos servir ao Senhor. É o mesmo caso, podemos dizer, para vir à igreja, nós não podemos vir apenas, não é bom que venhamos apenas para satisfazer o irmão. Nós temos um fruto positivo nisso, porque o crer vem pelo ouvir, mas ainda o nosso coração não foi moldado o suficiente para estarmos com alegria, vir com alegria para a casa de Deus, cantar com alegria, pregar o Evangelho com alegria, sair pregando a palavra de Deus nas ruas, nos becos, nos atalhos, nas praças, com alegria, cantar com alegria, fazer o melhor para o Senhor com muita alegria. É isso que o Senhor quer, que o nosso coração seja trabalhado e possamos fazer a obra de Deus com justiça. Nós vemos na epístola a Filemon, no capítulo 1, verso 14, nós observamos aqui que Filemon era um homem de posse, era um homem que possuía escravos, pessoas aos seus serviços, e pessoas, escravos mesmo. Mas ele tinha um escravo chamado Onésimo, e este fugiu, procurou a sua liberdade fugindo. O curso da história andou, apóstolo Paulo, fazendo a missão, conheceu esse cidadão chamado Filemon, pregou a palavra para ele, ele creu com todo o seu coração, se tornou um cristão,
E a vida continuou. Lá adiante ele encontrou Onésimo, que já tinha fugido. Ouviu a palavra e creu também. Aí nós vemos o poder da palavra. O patrão, né, o chefe, e agora aquele empregado, aquele escravo que estava muito tempo distante, creu também no Senhor Jesus. Tanto um como o outro crê. O apóstolo Paulo foi chamado para fazer missão e fez essa missão bem feita. Pregou a palavra. Resultado, no verso 14, nós vemos aqui uma palavrinha do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Quando ele retornou trazendo, enviou aquele escravo para o seu senhor. Veja o que ele diz: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Quer dizer, ele enviou agora aquele escravo novamente para ajudar o seu senhor, inclusive com a palavra de Deus, e ele testifica dizendo: olha, eu não quis fazer nada isso, forçando nada, para que o teu benefício diante de Deus não fosse por força. Você recebê-lo de volta como irmão, como servo do Senhor, é o que é importante. E ele retornar com alegria, agora vendo o seu Senhor como um irmão e servo de Cristo Jesus, é o que é mais importante. Então, nós vemos muitas vezes as coisas sendo mal interpretadas, imaginando, aí se levantaram governos, homens poderosos, criaram leis, estipularam regras, e disseram: nós vamos agora fazer uma comunidade ou um país em conformidade com a igreja de Atos capítulo 2. Mas eles não conseguem fazer isso, simplesmente por leis humanas, por leis terrenas, forçando, tirando do que tem, forçadamente, para dar o que não tem. E nem poderão fazer aquele que não tem amar o que tem forçadamente. Nada por força funciona. A moça não vai casar com um rapaz forçado, vai? É uma tristeza, né? O rapaz não vai casar com a moça forçado. Isso não dá certo. Mas é de coração. Então esse amor fraternal, ele precisa ser de coração, entendendo que aquilo que fazemos, fazemos para o nosso Deus. Se ajudamos pessoas, ajudamos como se fosse ao Senhor. Se servimos ao nosso patrão, é como que sirvamos ao Senhor, e não na enganação, na mentirinha. E se esse trabalho for para um irmão, aí é que devemos fazer ainda melhor, ou não? Às vezes a gente tem sempre o contrário, quer trazer sempre para a gente o benefício. É o nosso irmão da igreja, eu vou fazer um trabalho lá, então eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso relaxar, eu posso demorar, porque é o nosso irmão, ele ama, ele é o amor de Cristo. Bom, o irmão pode até ter essa benevolência toda, mas você não está bem diante de Deus, você que vai prestar o serviço.
Então, se for fazer um serviço para um irmão, que faça melhor ainda. Ora, quando você vai fazer um serviço para você, você faz o melhor que pode. A não ser que haja um relaxamento completo. Até aqueles provérbios, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí não se encaixa bem nisso. Mas toda a palavra é anunciada, irmão, com o objetivo. Deus tem um objetivo: transformar o coração do homem. Que os corações sejam transformados. Haja mudança. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 27 e 28, nos diz: não des lugar ao diabo. Ele nos aconselha a não darmos lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja bem, não dar lugar ao diabo é em todos os sentidos. É bem verdade que ele fala aqui: aquele que furtava, não furte mais, não seja mais ladrão. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que era efeminado, deixe de ser efeminado. Trate dos negócios direito. Honre o seu nome, o nome da sua família. Honre. Aquele que furtava, não furte mais. O que mentia, não minta mais. O preguiçoso, trabalhe. Não fique esperando pelo outro o que tem. Porque a igreja de Atos, ela não manda a pessoa ficar deitado, não. Manda, aqui está dizendo aqui, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Quer dizer, é melhor você dar do que receber. Melhor você ter em abundância para dar do que estar necessitado. É ou não é? Mas isso precisa ser de uma forma limpa, de uma forma saudável, trabalhando com as suas mãos, no suor do seu rosto, comer dignamente o seu pão e ajudar o necessitado com todo o seu coração. Nada forçado, nada forçado, mas de ânimo pronto. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10 e 11, nos diz: aleluias, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Parece que eu peguei o texto contrário, em 2 Tessalonicenses, né? Nos fala assim, 2 Tessalonicenses: aquele que não quiser trabalhar, também não coma. É isso. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Quando a pessoa não se ocupa no que é certo, no que é bom, termina se ocupando naquilo que não é bom, em coisas vãs.
A mente vazia, ela é ocupada por coisas ruins, né? Se você começa a ler a Bíblia Sagrada, sua mente, ela se enche das coisas de Deus. Se você começa a ler livros de pornografia, a sua mente se enche de pornografia. Se você começa a ler livros ou ver filmes de mafiosos, de pessoas se dando bem nisso ou aquilo, você vai se encher também daquela mesma coisa. Então, qual é a recomendação? Faça o que é bom, faça o que é certo. Encha-se do Santo Espírito do Senhor para que você possa agir corretamente em sua vida. Tenha uma postura correta. O apóstolo Paulo, ele era um homem, um doutor fariseu, pregador da palavra, reconhecido mesmo, missionário. Ele tinha tudo para viver da obra, somente da obra. Mas ele disse que trabalhava, ele era fazedor de tendas, ele retornou a uma profissão antiga, que tinha aprendido ainda jovem, para poder ter liberdade de sair pregando a palavra de Deus. E ele trabalhava de dia, e aconselhava a trabalhar noite e dia, para não ser pesado a ninguém. Então essa é a recomendação de Paulo. Agir com justiça nos fala em Êxodo capítulo 23, verso 2 e 3. Veja bem, o nosso comportamento diante da sociedade não seguirá a multidão para fazeres o mal, nem a uma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. É mais ou menos aquela questão das multidões que se fazem hoje. Às vezes a pessoa faz uma greve e não sabe nem porquê, simplesmente pelo movimento. Junta-se a um movimento contra, não sabe nem o que, mas está lá fazendo. É perguntado o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, ele não sabe. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Quer dizer, quando se trata de fazer injustiça, nós vemos alguns filmes hoje, Robin Hood, por exemplo. Quem não assistiu Robin Hood? Quem já assistiu, levante a mão. Todo mundo aqui praticamente assistiu, né? Quase todos. O que é que ele fazia? Para os pobres. Aí eu me digo uma coisa, é certo isso, roubar? Mas está roubando dos ricos para dar aos pobres, está certo? Está errado, irmão, né? É ladrão do mesmo jeito. O ladrão não é do reino de Deus. Veja bem a diferença do que o mundo prega, do que o mundo faz, do que o mundo ensina e do que Deus ensina. O nosso testemunho é diante de Deus, e nesse mundo somos o sal da terra. Não devemos favorecer a pessoa só porque ela é pobre, ela estando errada. Já pensou, o seu filho chega em casa com um objeto, adquiriu, chegou em casa com dinheiro, ele não trabalha, mas chegou em casa com dinheiro. Aí você simplesmente diz, não, ele diz, ganhei esse dinheiro. E você não vai saber a fonte, como foi aquilo. Então você é conivente. Ou então você toma conhecimento, roubou, mas já que está aqui, deixa aí. Estava necessitando mesmo desse dinheiro. Não é isso que o Senhor quer com o seu servo. Você não vai apoiar o necessitado se ele estiver errado, e nem ao rico também se ele estiver errado. Não podemos ter dois pesos e duas medidas.
O que é para um é para o outro também. Esse é um comportamento que se deve ter como cristão. Levítico 19, verso 15, ele nos fala mais uma vez assim: não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem repartirás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Então, nem o pobre e nem o rico, nem o pequeno e nem o grande deve ser favorecido na sua injustiça. Não podemos servir a dois senhores. Compartilhar o amor verdadeiro é viver isso. Você não é carrancudo com isso. Você pode até se tornar chato na sociedade, mas você é bem-vindo na presença do Senhor. E a igreja de Deus te compreende. No mundo você vai ficar uma ovelha no meio dos porcos, um peixe fora d'água. Mas na igreja de Deus você vai se sentir bem, porque este é o comportamento da igreja de Deus. Nós devemos interagir cada vez mais com os nossos irmãos, nesse pensamento, nessa ideia. O exercício da palavra é necessário em nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.